os Greys toparam e os reptilianos toparam. E aí você vai falar assim, mas Fábio, você está falando de duas raças, você nem sabe se existe, como é que você pode provar? Olha, eu mesmo faço a pergunta, né? É difícil comprovar esse tipo de coisa, porque existe todo um acobertamento, existem situações muito complicadas, mas numa determinada noite da minha vida, os uranianos me mostraram que realmente existem os reptilianos e, sinceramente, fiquei muito apreensivo em relação a isso. Okay. Eu vi uma história de que os tais dos Greys fizeram realmente acordo aí com um desses governos que você citou, e o acordo era da seguinte forma: eles forneciam a tecnologia necessária para esses países evoluírem, e em troca eles teriam liberdade para abduzir quem eles quisessem estudar, fazer o que acontece aí, né? Nas tais abduções aí, e com intervenção cirúrgica, desaparecimento de gente e tudo mais. Não sei se é verdade isso, se isso é mais uma lenda ufológica. A gente não pode provar. Eu acredito muito mais nos que os ETs me falam, e eu faço questão de registrar isso nos livros, porque amanhã não venham dizer que eu peguei da internet, né? Porque até isso eu já fui obrigado a ouvir. E você pode ver no livro da comandante Sharaya, que é o Estrelas que Vigiam, eu acho que ela fala sobre esse aspecto dimensional. Olha como tudo está interligado. Isso. Dizendo que na quarta e na quinta dimensão nós vamos nos ver livres de Greys e reptilianos, porque a vibração deles é tão baixa, que eles não vão suportar a passagem para lá. Bom, então você já respondeu a pergunta. Os Greys são da terceira dimensão. Uma raça mais evoluída, mas da terceira dimensão. Exatamente, olha que legal. Aí você chegou num ponto legal. Lembra que eu falei que não importa se você esteja numa alta dimensão, se você é bélico, que você também pode ter alta tecnologia estando numa baixa dimensão como a nossa. É o exemplo desses povos aí. Ô Del, me diz uma coisa. Quantas civilizações você tem contato hoje? Você falou sirianos, Bom, diz aí pra gente. Interrompi, fala. Sim, pode continuar. Com quantas civilizações extraterrestres você tem contato? Eu tenho um compromisso com os uranianos, tá? Então, a princípio, eles sempre estão na frente, porque eu estou revelando vários aspectos pela ótica deles, que para mim é uma ótica muito interessante. E às vezes, dependendo do meu ritmo de trabalho, aparecem outras raças. Por exemplo, o Kilux foi muito interessante, porque eu tinha acabado de escrever o Estrelas que Vigiam, e eu estava muito contente com o resultado, e eu estava também escrevendo o livro dos uranianos. E eu sentei no sofá, eu trabalhava num flat, num janelão assim para a rua, e eu olhei para a janela e eu vi um ser entrando pela janela. E eu me assustei, porque, assim, não era material. E o cara entrou. E eu olhei aquilo, e não era muito bonitinho não, que é o Kilux. Mas aí ele começou a conversar, eu vi ele entrar e sumiu. Aí ele começou a falar comigo telepaticamente. Ele falou assim, me falaram de você e eu quero escrever um livro com você. Eu falei, ok, muito interessante. Você costuma entrar na casa dos outros sempre assim ou é impressão? Eu devia perguntar para ele, falar para ele que a editora era na esquina mais na frente. Aí ele falou, você me desculpe, mas eu definitivamente estava muito apreensivo, e eu quero que você escreva um livro comigo, eu tenho muita coisa para falar. Eu falei, tá. Então vamos fazer o seguinte, primeiro que você entrou de uma forma totalmente errada em contato, não é assim que se entra, você pode ir embora, e se você for de verdade, mesmo quem você está falando que é, você volta daqui a 30 dias. Você deu uma dura no cara. Eu dou duro em todos eles. Faz parte do meu treino.
Porque você não pode acreditar de cara do que o cara está falando, entendeu? E eles me elogiam por causa disso, porque esse jeito desconfiado eu tenho um pouco. Eles falam, isso te dá segurança para trabalhar direito, o pé no chão. Aí um belo dia eu estou lá trabalhando, ouço uma voz assim, fala assim, olá, voltei. Eu falei, opa, quem é, né? Oi, eu sou o Kilux, lembra de mim? Falei, lembro. Pois é, passaram-se 30 dias, podemos começar o trabalho? Você acredita nisso, cara? E ele tinha, e eu percebi, eu achei, dei até risada, porque a energia dele era uma energia muito bacana, muito simpático, muito bem-humorado, e eu falei, mas de ET você não tem nada, né? Vai ver que você é meio espírito, aí tá dando uma de ET. Não. Ele falou, eu estou observando vocês há 200 anos, eu vivo na 4ª dimensão, 5ª dimensão, e toda hora eu venho para cá. E eu sei exatamente como vocês são. Ah, então quer dizer que a gente no futuro vamos ser um deles, igual a ele. Exatamente. A intenção do todo é que a raça humana, a pretensão do todo é até maior do que essa. É que nós nos tornemos cultivadores e modificadores genéticos de raças menos evoluídas que a raça humana. Então, todo o processo é a favor da gente, desde que nós não nos tornemos bélicos. Okay. Entendeu? E ele é de que raça mesmo, você falou? Ele é um arcturiano. E ele me explicou muitas coisas, do tipo assim, existem arcturianos de vários tipos. Não existe só um tipo físico de arcturiano. E ele é um cara meio assim, o que ele chama-se... Ele falou, se eu andasse na rua, iam me chamar de um gafanhoto simpático. Ele fala, não posso sair na rua, né? Não vai dar, então fico só nesse contato, assim. Mas veja bem, você tocou num assunto que eu também aprendi com os ETs, isso é muito bacana. Esse negócio de ET loiro de olho azul, 2 metros de altura, isso aí é tudo disfarce que eles usam. Na realidade não são dessa forma. Não são dessa forma. Eu vejo umas tiazinhas aí no Orkut falando de Astaxera, não sei o que, e que todo mundo é loiro de olho azul. Gente, vamos cair na real. Os ETs usam esse disfarce porque sabem que loiro de olho azul é bem aceito no planeta Terra. Pessoas bonitas, né? Uhum. Digamos assim. E eles fazem isso com uma facilidade muito grande. Às vezes até holograficamente eles se transformam. Existem métodos que eu ainda não entendi como eles conseguem fazer de uma forma tão perfeita, mas eles usam isso de forma corriqueira. Assim. Então, por exemplo, o próprio Kilux falou assim, eu teria que fazer um disfarce humano, eu teria que parecer um humano para andar na rua, porque desse jeito aqui eu ia ser abatido a tiros, né? E o humor dele me contagiou, eu falei, legal, vamos trabalhar, e olha, ele fez um livro sensacional. Eu indico o Kilux para quem quiser começar a ler, é muito bacana, tem muita informação legal. Também se ele viesse também muito louro, muito alto e com os olhos muito azuis, ele também ia chamar a mesma, ia chamar a atenção da mesma forma se ele viesse. Eu já vi em sonhos, né? Eu já vi assim eles às vezes aparecem com umas coisas assim tão perfeitas. Eles aparecem como seres humanos para mim, eles tão perfeitos que eu falo assim, olha, eu estou assustado com a perfeição desse ser humano. Porque eles têm a capacidade de fazer a coisa direitinho. Mas assim, sabe, um tom acima do que precisa, fica parecendo até um robô. E eles fazem isso. Ok. Odel, e quantos desses seres se encontram em nosso meio? Eu até contei uma historinha para você, lembra? Sim. Pois é. Quantos desses seres se encontram em nosso meio?